Cheguei! Como você está? Beleza? Aê! Fernanda, então vamos iniciar hoje o nosso Clube do Livro? Yes, I can Clube do Livro. Club the book. The book on the table. Não. Bora de Clube do Livro? Esse Clube do Livro, ele veio justamente ao encontro de uma necessidade que eu venho sentindo de falar sobre livros, de trocar ideias, de trocar insights, de conversar, de ouvir pessoas a respeito disso, a respeito de como que a gente está encarando a leitura, de quanto a leitura ela tem feito diferença nas nossas vidas, dos nossos negócios. Lembrando que eu atuo como desenvolvedora, né? A gente trabalha no ramo do desenvolvimento humano já há mais de 18 anos e eu trago sempre esse viés de que para ser um excelente profissional, eis que você precisa urgentemente ser um excelente humano. E nada mais natural que para a formação desse humano que a gente tenha leitura, que a gente desenvolva o nosso melhor conhecimento através dos mentores, através das pessoas que antes viram algo que podem nos ensinar e que podem acrescer. A proposta desse clube é justamente nesse viés, da gente trocar ideias, de eu trazer a minha versão, a minha visão para eu fazer a minha leitura sobre a leitura que eu estiver fazendo no momento, né? E a partir daí a gente possa engajar e trazer isso para nossa realidade, para nossa profissão, para nossa vida como um todo. Eu digo sempre que conhecimento não é poder. E é estranho num Clube do Livro você vir dizer que conhecimento não é poder, né? Mas na verdade, assim, conhecimento não é poder. Por que eu trago essa máxima? Que na verdade é uma provocação. Porque de nada adianta você ter uma biblioteca repleta de livros, você ser o cliente número 1 da Amazon, da Saraiva, da Cultura, e no final das contas não ter lido os livros. Ou vamos usar um jargão pior, você ter lido os livros, mas ser uma péssima pessoa, ser uma pessoa completamente perdida, alienada, achando... E a alienação, ela vem também muito de você achar que só o seu conhecimento é o melhor, de que só o que você descobriu ou sabe é maior. E aí você não dá oportunidade do outro mostrar o quão imenso ele é também, porque essa troca humana, ela transcende a leitura, né? Ela transcende o meu ler de hoje, o meu ler de hoje, ele é completamente diferente do meu ler do passado. A Fernanda que leu Tony Robbins há 18 anos atrás não é a mesma Fernanda que lê Tony Robbins hoje. Então, quando eu faço uma leitura dele, trazendo para o nosso livro, né, O Poder do Hábito. Quando eu li O Poder do Hábito foi em 2014, 2015. Eu não tive essa 2014, 2015, eu li O Poder do Hábito. E eu não tive tantos insights, tantas visões práticas de como eu tenho hoje. Então hoje, quando eu leio esse livro, O Poder do Hábito, ele me vem com um clarão, não só porque é uma leitura repetida, porque eu já li antes, e sim, você deve revisitar quantas vezes puder o mesmo livro, porque você vai trazer essa percepção de que você é uma nova pessoa lendo um novo capítulo daquela história, revisitando uma história que já foi passada para você, conceitos que já foram passados para você, mas que eles só fazem sentido, que eles só têm percepção de valor hoje, porque com a cabeça que você tem hoje,
com a experiência e vivência que você tem hoje, você consegue dar a esse livro, né, a esse conteúdo, o viés que você não pode dar antes. E às vezes você pega um livro micho, um livro pobrezinho, um livro que você não daria tanto conhecimento, e uma frase desse livro muda completamente a sua vida. Uma frase desse livro faz você ter uma visão, uma percepção completamente diferente da sua vida, dos seus negócios, dos seus acontecimentos e assim por diante. Então a proposta aqui, Regiane, é a gente trazer essa ideia, essa percepção de leitura sobre o viés do desenvolvimento humano. Então a gente não vai ler, não vai trazer livros aleatórios, a gente vai trazer livros que tenham objetivo e intencionalidades concretos. Os primeiros 2 livros eu já escolhi, então a ideia do Clube do Livro é que a gente faça algo bem participativo mesmo, algo bem integrativo mesmo, e crescendo, ganhando corpo esse clube, a gente vai migrar para uma plataforma, seja Zoom, seja qualquer outra que tenha disponível para a gente. Então a proposta é que a gente vá aprofundando na leitura desses livros que são considerados best-sellers, mas não só porque tem muita gente lendo, mas porque ele tem conteúdo real que pode agregar na nossa vida efetiva. E quando eu falo que conhecimento não é poder, é nesse sentido. Quanto mais você lê e você não implementa, você não tem conhecimento, ou seja, você não tem poder. Porque a gente não veio nesse mundo, eu repito muito isso, a gente não veio nesse mundo para virar uma Barça, para virar uma enciclopédia. A gente veio nesse mundo para aprender e evoluir com o aprendizado. Se eu estou ingerindo conhecimento, esse conhecimento fica só dentro de mim, eu estou inflando, né? Eu estou com a tal obesidade intelectual, eu acho que me basto e pronto, o mundo que se exploda. Não é essa a intenção aqui. A intenção aqui é que cada um traga a sua vivência dentro daquele tema que nós estejamos trazendo e desenvolvendo nesse livro, com o livro do mês. A proposta, então, é um livro por mês. Por que eu tomei essa decisão? Tem vários formatos de Clube do Livro, mas eu escolhi tomar essa decisão de um livro por mês porque eu enxergo o quão é valioso quando a gente consegue se permitir conhecer mais, se aprofundar mais. E aí eu escolhi fazer toda quinta-feira, né, às 20 horas, que inclusive é um horário ruim para mim, não é um horário bom para mim, né? Que geralmente as pessoas escolhem o horário que seja adequado para ela, para si, né? Mas na verdade não, esse horário não é bom para mim. Mas eu escolhi para me desafiar em relação ao horário e para que eu não tenha pretexto, desculpa alguma, para levar à frente esse projeto, que há muito tempo vem murmurando na minha cabeça, vem reverberando em mim para que eu ponha ele no mundo, né? Então, como eu não quero que esse projeto finde, eu coloquei num horário em que eu vou estar sem compromissos objetivos. Então, quinta-feira às 20 horas, objetivamente eu não tenho compromisso. Então, nesse dia, eu escolhi fazer esse trabalho para justamente a gente ter essa facilidade, tá bom? Então, um livro por mês, e aí a gente vai dividindo como que a gente vai ler esse livro. A proposta, por exemplo, eu não trouxe qual era o livro antes, porque eu queria sentir, experimentar como seria a nossa primeira aula. Mas a proposta foi intencional desse O Poder do Hábito, justamente porque a gente está criando um hábito aqui, um hábito da leitura. E a proposta de ser uma vez por semana e não no formato de uma vez por mês, é que é para forçar a gente a ter esse compromisso da leitura mesmo diária. Então, se eu tenho um compromisso de te encontrar toda semana, eu tenho que ler pelo menos 2 vezes na semana para poder te encontrar com maior embasamento. Então, isso você traz um compromisso, né? Você vai criando um hábito maior também, se aprofundando nessa questão. Então, isso é interessante também.
Falei que eu escolhi os 2 livros iniciais intencionalmente, então esse é o primeiro livro, O Poder do Hábito, e o segundo livro é um livro sobre um tema que está em voga agora, e eu pessoalmente eu não gosto muito de modinha, mas como é um tema que eu trabalho já há anos com isso, desde que eu me entendi, mulher, eu trabalho há anos já com isso, né? Eu sempre cito Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, a gente se faz mulher, né? A gente se torna uma mulher. Então a gente vai fazer no mês que vem, que é o mês da mulher, que é o dia 8 de março, que vai ser o mês da mulher, a gente vai trazer o famosinho Mulheres que Correm com Lobos. Esse livro que está sendo tão comentado pela crítica positivamente, e realmente é um livro forte, é um livro que resgata a nossa ancestralidade do sagrado feminino. Então nada mais poético e nada mais oportuno do que a gente discutir a feminilidade, resgatar a feminilidade e o quanto nós estamos vivendo num país e num sistema, porque não é só o Brasil, né? Então, num sistema do machismo estrutural, para a gente romper essas alianças, né? Pra gente romper isso, nada mais oportuno do que a gente trazer Mulheres que Correm com Lobos. Então, mês que vem, já providenciem aí Mulheres que Correm com Lobos, tá? Eu tenho um link na Amazon e eu vou colocar na minha bio, não coloquei, mas a partir de amanhã eu já coloco o meu link na Amazon, porque aí se você compra o livro pelo meu link, eu ainda ganho uma grana. Então, faz esse favor lá por mim, tá? Eu vou deixar aqui mais fácil para você também. Vamos começar então? Bora lá. Alguma pergunta? Se tiver pergunta também pode fazer, tá? Quer participar? Quem quiser participar também pode falar, tá bom? Regiane, Ana, se quiserem participar, é só pedir aqui, onde tem duas pessoinhas, você pede para participar se você já leu O Poder do Hábito, que é esse livro que a gente vai trazer hoje. Se você já leu, você já pede para participar, porque aí você consegue ter a gente consegue ter uma troca em tempo real, tá bom? Então é só pedir aqui que já entra e a gente já participa. Se você tiver algum insight legal que você veja que é interessante, você também fala, que aí a gente já participa também, beleza? Então bora! O hábito, eu escolhi esse livro, O Poder do Hábito, por conta da gente estar formando esse hábito de toda quinta-feira a gente vir para conversar sobre livros. Quando nós vamos formar um hábito, a gente precisa primeiro entender qual é a justificativa do hábito. E aí já fica a dica para quem quer parar de maus hábitos. Os bons hábitos e os maus hábitos são reflexos de decisões que a gente tira. Ponto final. Eu tomo decisões todo o tempo, o dia inteiro. A gente tem a lenda do Mark Zuckerberg, que ele só compra camisas pretas e calça jeans, não é isso? Todo o guarda-roupa dele, o closet dele, é repleto de calça jeans e camisa preta. Por que que ele tem isso? Justamente porque ele não quer ter uma decisão a mais para tomar de manhã. Então, como ele não quer ter esse trabalho da decisão, ele já entendeu o poder e a percepção que a decisão traz pra gente, como ele já compreendeu isso, o que ele faz? Ele elimina decisões que podem ser eliminadas durante o dia dele. Então, ele foi lá e se tornou uma pessoa monocromática, monocromática basicamente, porque é só a camisa preta que ele acaba trocando, né? Então veja, quando você forma um hábito, você tem essa tendência de achar que sempre é algo negativo ou sempre é algo positivo e é sempre grande. A gente tem essa tendência de pensar sempre no grande e isso nos assusta e nos paralisa. Nos assusta porque sempre fica muito longe, pesado, difícil. Nos paralisa porque sempre parece que o outro consegue e a gente não. Sempre parece que é mais difícil do que a gente consegue. Nesse ponto a gente encontra a questão dos sabotadores, a questão daquilo que impede a gente de construir os novos hábitos. Então vamos lá.
Quando eu vou formar um hábito, seja ele qual for, eu dei o exemplo do Mark Zuckerberg, trocar de roupa de manhã. Eu tenho que tomar uma decisão. E quando eu vou tomar uma decisão, isso está ligado com o padrão que eu venho tomando durante a minha vida inteira. Ou seja, com o comportamento que eu venho trazendo sobre mim mesma durante a minha vida inteira. Então vamos imaginar aqui, vamos lá. Vamos imaginar aqui que você é advogada, Regiane. Você é advogada? Vamos imaginar aqui que a Regiane seja advogada. Então o que acontece? Sendo advogada, a Regiane está sempre fazendo os prazos dela, cumprindo os prazos dela, sempre no derradeiro, sempre no último minuto, no último viés, ela cumpre os prazos dela. Nesse caso, olha só o que acontece com ela, ela criou um padrão, ela precisa dessa adrenalina, e assim, é incrível, porque toda vez que a Regiane tem um prazo, quanto mais importante é esse prazo, mais ela deixa para o derradeiro, mais ela deixa para o final. Quanto mais ela tem que tomar um prazo, mais ela deixa para o final. O que acontece nesse ponto? Nesse ponto, você está deixando muito claro que você já criou esse padrão. Então, você pode perceber que amanhã você viu sua publicação e tem um prazo de 15 dias. Você poderia fazer hoje, no caso amanhã, você poderia fazer amanhã. Sua agenda está livre, você não tem compromisso algum à tarde, seus prazos relativamente estão em dia, você poderia já fazer imediatamente esse prazo. Mas, como você já criou esse padrão de deixar para a última hora, sabe o que acontece nesse momento? Você vê algo interessante no Instagram, você abre o Instagram porque vê uma notificação. Alguém de algum grupo do WhatsApp chama você naquele momento. Você toca o seu telefone com alguma conversa paralela que não tem nada a ver. Você derrama café na sua própria blusa. Ou seja, quando você está em vias de tomar a decisão para fazer naquele dia, nesse caso, mudar o status quo, o que acontece? Você acaba, o universo, né? Vamos usar o universo, tá? O universo acaba conspirando para que você não mude o status quo. Então, como é que o universo faz isso para que você não mude o status quo? Ele vai fazer com que com que alguma coisa externa apareça para tirar você daquele ambiente. Exemplo, Fernanda, mas é só externo? Não, pode ser interno também. Vamos supor, a Regiane tá lá, acordou de manhã, vai fazer os prazos, decidiu que vai cumprir, haja o que houver, ela vai cumprir pelo menos os 3 primeiros prazos, ela vai cumprir no dia, porque ela quer começar a quebrar o paradigma. Nesse caso, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu acordei, era umas 6h30, tava sol, um dia ensolarado, bonito, lindo. Eu fiz toda a minha rotina da manhã, quando foi 9 horas, 9h30, o horário que eu fui sentar para trabalhar, à noite, o dia anoiteceu, ficou tudo escuro. Há pesquisas que indicam que quando o dia está nublado, a gente sente uma depressão. Eu vou usar esse termo bem pesado, depressão, mas a gente sente a gente fica mais introspectiva, a gente sente a mudança climática, a gente sente. Então, tanto é que o pessoal do Alasca, regiões mais frias, são mais tristes, né? São mais deprimidos. E a gente que é do Brasil, né? Como tem muito sol, a gente fica sorrindo o tempo inteiro. É a questão climática também. Então, 6 horas, nossa, eu acordei aquele dia lindo, solzão, eu falei, opa, esse dia vai ser maravilhoso, vou fazer, vou acontecer. Aí fiz todas as minhas rotinas, ginástica, tomei o café da manhã maravilhoso, fiz minha leitura, fiz tudo, né? Porque eu tenho uma rotina, eu criei blocos de horários com uma rotina, porque eu sou bem indisciplinada, bem inquieta. Então eu me forcei a criar e eu tô conseguindo manter essa rotina. Olha que interessante. Eu vou lá fazer os prazos, tal, acho que houver os 3 primeiros prazos da decisão da Regiane, eu vou fazer. Aí quando ela sentou no escritório, às 9h30, sabe o que acontece? O clima já tá escuro. Então ela que trabalha de manhã sem acender a luz do escritório, já tem que acender. Isso já dá uma ideia, porque quando o clima já tá mais escuro, o nosso olho tem uma visão, um campo de visão diferente, né? Tanto é que essa mudança de tarde para noite, ele traz uma cegueira
Eu não sei o termo técnico, mas há pesquisas que mostram que a gente tem uma cegueira transitória. Não é uma cegueira de ficar cego, mas é como se fosse uma cegueira, né? Muda a nossa visão, o nosso campo de visão. Nesse de tarde para noite. Então, quando estava de manhãzinha, 6 horas da manhã, sol, 9 horas da manhã já entardeceu, né? Porque ficou muito escuro por conta da chuva que veio, efetivamente a chuva veio. Aí a Regiane falou assim: Fernanda, você tinha dado exemplo que o telefone toca, o WhatsApp toca, eu derrubo o café, tá, são coisas externas. Mas e coisas internas? Isso é uma coisa interna. Porque na hora que mudar o clima, você vai olhar para aquilo, o seu cérebro já sabe que são 15 dias e eu não preciso fazer isso hoje. Entende? Eu não preciso fazer isso hoje. São 15 dias. Então, quando você tem essa ideia de eu não preciso fazer isso hoje, eu tenho 15 dias, você está mostrando para o seu cérebro que você pode deixar passar. E, gente, o nosso cérebro é como se fosse um músculo, sabe? A gente fala isso, mas quem não estuda neurociência, quem fica alheio a essas informações, acha que é conversa de abraçador de árvore. Mas o nosso cérebro, ele é formado, ele não é formado por músculos, mas ele funciona como um músculo. Se você pegar um senhorzinho de 80 anos marombado, você vê que foi marombado a vida inteira, você vê que o corpo dele tem memória, né? Você olha pro braço dele, tem músculo, apesar da pele flácida, porque afinal de contas são 80 anos, apesar dele ter parado faz 20 anos de fazer exercício físico, mas você olha para ele, você vê que aquele cara em algum momento foi atlético. Por quê? Porque tem memória o nosso corpo. O nosso corpo tem memória. Então, se você foi gorda um dia, você pode voltar a ser gorda. Por isso que você tem que estar o tempo inteiro atenta às suas memórias. Se você foi magra um dia, você pode voltar a ser magra. Por quê? Porque o seu corpo em si tem memória. Você que precisa voltar, resgatar a memória do seu corpo, internalizando através do cérebro. Então, quando você fala para o cérebro, ai, mas são 15 dias. Ai, mas só porque eu fui no Clube do Livro ontem, a Fernanda falou, mas quem ela pensa que é, né? Não é bem assim, não. Eu tenho minha força de vontade. Isso é a Regiane falando, tá bom? Eu tenho minha força de vontade. Não vou fazer agora não. Vou fazer daqui 15, vou fazer depois eu faço. Não preciso fazer agora. A Regiane vai falar isso. Olha só que interessante. Quando você faz esse movimento, você está dizendo para o seu cérebro: ok, vamos manter o que já se mantém. Vamos permanecer com um time que está ganhando, a gente não mexe. Você está manifestando para o seu cérebro isso. Automaticamente você está deixando ser mais do mesmo. E toda vez que a gente intencionalmente, sem querer querendo, a gente deixa mais do mesmo, toda vez que isso acontece, a gente perpetua aquilo que nós temos. E aí quando chegar no 10º dia, quando chegar no 5º dia, que a Regiane vai falar, não, hoje eu vou fazer. Hoje eu vou fazer, o sol não saiu, é 9h30 da manhã, eu comecei a trabalhar, o sol tá alto ainda. Não, eu vou fazer, não tem mais nada para fazer hoje. E realmente, comecei a ler O Poder do Hábito, eu preciso de um hábito, ele chama de hábito angular. Eu preciso de um hábito angular, realmente eu vou fazer hoje, Aí a Regiane senta para fazer, o que acontece? Telefone toca, barará, barará. Por quê? Porque o sistema vai ser alterado. E quando você vai mudar o sistema, é incrível, mas começa tudo a dar certo. Quando você está em vias de romper, as coisas começam a travar, as coisas começam a parar. Claro, até agora? Sim? Então, esse livro aqui, ele é muito bom, porque ele traz essa percepção pra gente do quanto que a gente pode evoluir se a gente entender, e olha que louco, né? Eu vou até trazer um ponto aqui para vocês. Olha só que louco, que interessante.
Mas tem que falar. Olha só que interessante. Ele conta aqui a história de uma mulher. Isso tô no prólogo ainda, tá? Ele conta aqui a história de uma mulher que... Peraí que eu quero deixar marcadinho. Ele conta aqui a história de uma mulher, Elisa, o nome dela. Ela estava falida emocionalmente, financeiramente, parecia eu em 2013. Ela estava falida e aí ela fumava muito. Aí um dia ela pegou e falou assim, não, eu vou fazer uma corrida, eu vou subir um monte aqui, né, que chamava o Cairo. Aí ela percebeu que fumando, como ela fumava muito, e ela queria subir o Cairo, porque ela falou, não, gente, a minha vida não é nada, eu não tenho nada na vida e não tô fazendo nada. Aí ela falou assim, não, eu vou subir o Cairo. Aí ela viu que ela ia subir o Cairo, mas que ela não estava conseguindo. Então o que ela fez? Ela pegou e criou e percebeu que ela precisava parar de fumar, mas ela não conseguia parar de fumar. E aí foi que ela teve uma conversa com ela mesma. Ela falou assim, mas peraí, o que está acontecendo comigo, né? Porque desse jeito não tem como funcionar, desse jeito não vai dar certo. O que está acontecendo comigo? Aí foi que ela percebeu que ela tinha sim que desenvolver a estratégia dela, que era justamente parar de fumar, porque senão ela não ia ter fôlego para subir. Então, ó, ela percebeu que a vida dela estava falida, que ela não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha marido, foi traída, não tinha emocional, não tinha nada. O que ela fez? Ela pegou e falou assim, não, eu quero cruzar o deserto, porque eu tô muito deprimida, eu não sou essa mulher, gente, eu não sou. Ela se olhou no espelho, se viu obesa, ela não gostou da imagem que ela viu, ela se viu cansada, ela não gostou. Ela falou, não, eu vou subir. Aí ela começou a pesquisar e entrou num grupo de pessoas que começou a fazer amizade com pessoas que subiam os montes, né? Que estavam subindo os montes aí que tinham por aí. Ela foi subir nesses montes. Olha que interessante. Quando ela foi subir nesses montes, ela percebeu, mas peraí, eu tô obesa, gente, eu não vou conseguir dar 2 passos. Então o que ela fez? Ela pegou e falou assim, não, eu não posso, não vou subir no monte dessa forma. Então o que ela fez? Ela pegou e parou de fumar. Ela percebeu que parando de fumar, que seria o maior desafio da vida dela, ela ia conseguir subir o morro, ela ia conseguir subir lá o tal do deserto, ela ia conseguir andar no deserto. Toda vez que você tiver um grande desafio, não é para você olhar para o desafio específico, mas sim no que você pode mudar em si para poder transformar esse resultado, para poder mudar aquilo que você está fazendo. Se você ficar preso ao desafio que você quer alcançar, você não entende o que você precisa mudar hoje, quem você precisa ser hoje para você chegar lá. Então, quem ela precisava ser hoje? Uma não fumante. Por quê? Porque se ela estivesse fumando, a cada passo que ela desse, ela ia ter que acender o cigarro, porque ela fumava um atrás do outro. Então, se ela continuasse fumando, o que ia acontecer? Ela ia atrasar o grupo, ela não ia ser bem vista pelo grupo, ela não ia conseguir acompanhar o grupo. Então, veja, aqui a gente já traz vários insights. O primeiro insight é que, assim, nem sempre eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir chegar onde eu quero sozinha. Então eu quero ter uma vida melhor, eu tenho um objetivo de ser grande, eu tenho um objetivo de ser maior, de ser melhor. Mas eu tô sempre sozinha, eu tô sempre correndo sozinha, só eu acredito na minha ideia, só eu acredito na minha vida e eu tô indo. Gente, se você não tiver com quem conversar, com quem trocar uma ideia, com quem se orientar, esse é o papel da mentoria, né? É ele te orientar, é ele ver se as suas ideias estão muito malucas ou não. Então, quando ela entrou no grupo certo, quando ela começou a conversar com as pessoas
No meio dela, e veja, no meio dela é só esportista, dificilmente vai ter um fumante. Não tinha fumantes. Ela destoava daquele grupo, porque ela parava o tempo inteiro em todas as atividades que eles faziam para poder fumar. Quem já conviveu com fumante sabe que é assim, né? Eles param o tempo inteiro para fumar. E esteja você onde estiver. Eu olho assim, depois daquela lei do antitabagismo nos bares, eu frequento bastante bar, eu vou para samba, eu vou para baladas, eu fico abismada com o sacrifício que as pessoas fazem porque elas precisam fumar. Com a falta de prioridade no grupo, sabe? Daquele grupo, ela tá interagindo, às vezes tá no auge da história, no auge da conversa, no auge da piada, a pessoa encerra ali para poder cumprir o vício dela, para poder cumprir a tabela dela, poder ir fumar. Então, ela estando no meio de pessoas que não fumam, a tendência maior é o quê? É não fumar. A tendência maior é sair dali. A tendência maior é conseguir sair, é conseguir fugir. Então, estando no meio correto, você tem menos chances de errar. Por quê? Porque ainda que você erre, ali no meio as pessoas te dizem onde você errou e como você pode acertar. Porque a tendência é a gente ficar assim, eu errei. Aí você tá no meio de pessoas que são sanguessuga, a pessoa só vai te metralhar. Por quê? Porque ela não quer te ver destoando, ela não quer te ver crescendo, então ela vai lá e te metralha. Agora, se você estiver no meio de pessoas que te elevem, que te alavanquem, quando você comete um erro, a pessoa já tá ali no meio, ela entende qual foi a qualidade, o peso desse erro, qual é o real pesar desse erro e se esse erro é corrigível ou não. Na maioria das vezes erra quem está tentando, erra quem está fazendo. Você não vê errando uma pessoa que está sentada, aliás, ela está errando porque ela está sentada o dia inteiro na casa dela vendo o PPV do BBB, mas enfim, não é desse tipo de erro que a gente tá falando, né? Então, se você está no meio de pessoas que ficam 24 horas assistindo o PPV do BBB, você está se tornando uma dessas pessoas. E não adianta você falar assim, não, mas eu paro a hora que eu quiser. Não, mas isso não influencia na minha vida. Influencia sim, porque você está o dia inteiro julgando, apontando o dedo para uma pessoa que está sendo vista durante o dia inteiro. Mas você não está sendo visto durante o dia inteiro. Então, como você não está sendo vista durante o dia inteiro, sabe o que acontece? Você tem aquela falsa sensação de que você é superior. Por quê? Porque você só expõe, as pessoas te elogiam pelo que elas veem. E o que você mostra é o que te convém. O que você mostra é o que te convém. Então é muito fácil ganhar louros quando o que me convém mostrar é que eu sou o máximo na internet. Olha, gente, eu estou no clube do livro, blé, blé, blé. Eu sou, né, mega intelectual, porque eu tô fundando aqui o clube do livro. Mas o que você fez o dia inteiro, Fernanda? O que raios você fez o dia inteiro? Porque aqui não tem PPV, né, a não ser pra mim mesma. Mas se eu não estou com o meu senso crítico apurado, eu vou achar que eu sou o máximo porque eu fundei o clube do livro. Entendeu? Então é muito importante que você entenda que assim, se você quer um objetivo grande e você tem um hábito comportamental, você tem um comportamento, hábito nada mais é do que padrão, que é comportamento. Que você tem um hábito lá, um comportamento que não tá coadunando, não tá reverberando, ele não tá se alinhando com quem você criou a expectativa de ser, então você tem que mudar. Mas aí não é mudar a cadeia inteira. Então, ela estava obesa, ela estava fumante, ela estava falida financeiramente. Aí o que aconteceu? Ela ela se envolveu com pessoas que iam subir, que iam passar no deserto para fazer uma busca interior. Aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo. Aqui em São Paulo tem isso, né? Chama a busca, o caminho do sol. O caminho do sol que imita o caminho de Compostela, né? Mas é feito aqui em São Paulo, nas estradas aqui. Então, o que acontece? Ela tá fazendo esse caminho. Se ela falasse assim, não, a partir de hoje eu só como salada e não sei o que, como as pessoas malucas acabam fazendo. A partir de hoje eu mudei tudo, eu não faço mais nada.
Se ela tivesse feito isso, ela ia trazer muito mais problemas para a vida dela do que assertividade. Então o que ela fez? Ela tomou uma decisão, eu vou parar com uma coisa, uma única coisa, e aí vira o efeito borboleta. Então ela parou com o cigarro, estava no meio correto, que fez ela parar com o cigarro, e aí parando com o cigarro ela começou a se alimentar melhor, ela começou a fazer mais exercício, afinal de contas ela queria ter fôlego para subir lá e ela foi fumante durante muitos anos. Então veja, uma coisa se alinhou à outra que foi se alinhando à outra. Quando eu uso o exemplo da Regiane que está fazendo aí na advocacia, está prorrogando os prazos para deixar, postergando, para deixar fazer no derradeiro, no último dia, e se ela começasse a fazer no dia, chegou um prazo faz, com janelas de horário, e se ela determinasse janelas de horários para poder estipular, para poder realizar aquelas atividades? E se fizesse isso, Regi? O que será que aconteceria, né? O que será que poderia acontecer se você estivesse se dispondo a fazer isso? Essa é uma percepção que a gente pode ter também, porque muitas vezes as pessoas não têm. E aí ela percebe, bom, por que eu não estou fazendo no mesmo dia? Olha, eu não estou fazendo no mesmo dia porque eu fico com o Instagram ligado e logo vem uma notificação. Sabia que se você for no seu Instagram, assim que acabar a live, tem lá os três pauzinhos lá na sua bio. Ao lado da sua bio tem os 3 pauzinhos. Se você colocar ali ao lado da sua bio, nos 3 pauzinhos, se você clicar ali, sabe o que aparece? Aparece atividades, informações. Se você clicar nas suas informações, ele vai te mostrar quanto tempo você está passando no Instagram. Ele mostra para você quanto tempo você está passando na ferramenta. Isso é sensacional. Primeiro porque te dá poder sobre o tempo que você está gastando, né? Te dá consciência, presença sobre o tempo que você tem gastado ali. Segundo, porque você consegue controlar quanto tempo você está gastando. Você pode olhar e falar, não, tá bom, 1 hora por dia para eu ficar aqui me distraindo, tá bom. Porque a gente não tem que ficar em alta performance o dia inteiro. A gente não é máquina, nós somos seres humanos. A gente pode ter hábitos bons durante o dia inteiro. Sim, nós podemos. Eu sou a prova viva disso, porque eu sou indisciplinada. Apesar de buscar liberdade e trabalhar pela minha liberdade, prezar pela minha liberdade, desde que eu me conheço por gente, eu busco a minha liberdade, eu trabalho pela minha liberdade. Seja ela emocional, financeira, pessoal, afetiva, eu busco e batalho pela minha liberdade. Mas de uns tempos pra cá, eu comecei a ficar indisciplinada, minha produtividade estava muito baixa, muito baixa. E durante a pandemia, eu comecei a ficar mais ocupada do que produtiva. Então eu estava trabalhando até meia-noite, ininterruptamente, das 6 da manhã até meia-noite. Eu acordava e já entrava em flow, já começava a trabalhar. Ao ponto da minha sobrinha de 4 anos vir me pedir para conversar, para vir tomar um café da manhã aqui, para a gente brincar, e eu falar, não, tô trabalhando, e achar normal. Ao ponto de eu querer assistir um filme legal e eu não assisti porque eu tinha que trabalhar. E quando eu fui ver, o meu rendimento estava ficando minúsculo. Porque quanto mais você trabalha, menos o seu rendimento fica alto. Porque não é a quantidade, o volume de horas que você trabalha, é a assertividade, é a forma como você trabalha, é a forma como você usa estrategicamente o seu tempo. Então o lazer, ele faz parte sim de você ter hábitos, né? O lazer é um hábito sim, e ele tem que ser implementado e batalhado, assim como todos os hábitos, da sua high performance, né, da sua alta performance, até o seu financeiramente ser maior, até as suas finanças serem maiores. Você tem que batalhar por isso ponto a ponto. Por quê? Porque você só vai criar bons hábitos se você estiver alinhado com a sua identidade do futuro. O eu do futuro, quem eu quero me tornar,
vai fazer com que eu tenha bons hábitos. Quem eu quero me tornar? Eu quero ser, vou continuar o exemplo da Regiane. A Regiane quer ser uma excelente advogada. Eu quero ser uma excelente advogada. Então, ok. O que é uma excelente advogada? É aquela mulher que ganha X por mês e que tem os clientes que ela pode escolher. Então, ela escolhe os clientes, ela não é escolhida. Não é ela que aceita qualquer demanda. A gente chega nesse ponto na nossa profissão se a gente estiver desenvolvido, bem alinhado quem nós somos. E aí, como é que eu faço, Regiane? Como eu faço para me tornar essa pessoa hoje? Né? Se a gente for pensar, como é que eu faço, Luiz, para me tornar essa pessoa que eu imagino, que eu vislumbro lá no futuro? Eu me torno ela hoje, só por hoje. E no livro ele ainda menciona, eu trabalho muito com esse mantra dos Alcoólicos Anônimos, e no livro ele traz isso também. E é bem interessante porque assim, só por hoje, o prazo é para 15 dias, mas eu vou fazer hoje. Só por hoje, o meu cliente me ligou de manhã, eu vou responder de manhã. Só por hoje, a minha sobrinha quer brincar, eu vou sair com ela para brincar. Se permita criar o seu eu do futuro no presente. Se permita fortalecer e trazer a identidade. Vestir a identidade que você quer hoje. E o fantástico desse livro também, que eu tô adorando, é que eu consigo ter essa perspicácia de que sim, a gente muda quando a gente quiser. Não é uma questão, não há prazo de validade para a gente tomar as melhores decisões. Não há. O único prazo de validade que há é a nossa própria vida. Mas enquanto há existir, enquanto a gente conseguir, né, resistir a isso, a gente pode tomar nossas decisões a qualquer momento. A gente pode mudar o nosso mindset a qualquer momento. A moça aqui, a Lisa, do exemplo, ela, em 4 anos, ela perdeu 27 quilos. Fernanda, mais 4 anos? Sim, gente, ela tinha 34 anos. Não, 39. A Lisa levou 10 anos para engordar 27 quilos. Em 4 anos ela perdeu os mesmos 27 quilos, eu acho que tá uma conta razoável. O que mina o hábito, o que trava o hábito, o que sabota o hábito é a nossa ansiedade, é o nosso imediatismo. É a gente querer trocar o longo prazo, que é o eu do futuro, que é a identidade que eu tenho para mim, para aquilo que eu tenho que fazer hoje. Não, hoje. Então eu levei 10 anos para engordar 30 quilos, eu quero emagrecer em 1 mês. Aí eu tomo remédio, o remédio me deixa um pico de ansiedade e nervosismo. Eu emagreço, mas eu perco meu marido, eu perco a minha família, eu perco meus amigos, eu perco meu emprego. Eu desmaio no meio da rua. Por quê? Porque eu quis emagrecer os 30 quilos que eu levei 1 ano em 1 mês. E é bobagem, isso é infantilidade, isso é imaturidade. Você tem que respeitar a sua história, a sua genética, os seus genes. Você tem que respeitar para você poder moldar e mudar no seu tempo, na sua velocidade. Então, a gente está criando o hábito de toda quinta-feira às 20 horas vir ler um livro aqui e debater sobre ele. Esse é um hábito que nós estamos criando a partir de hoje, certo? Então, o que a gente tem que fazer para que esse hábito seja forte? A gente tem que comprar o livro e devorar ele num dia só? Não. A gente tem que comprar o livro, sentir o livro, começar a ler o livro, fazer anotações no livro, porque você tem que anotar o livro. O livro é seu, então você tem que anotar, você tem que riscar no seu livro, porque quanto mais você anotar, quanto mais você riscar, mais você aprende. Quanto mais você falar sobre o assunto, mais você apreende, mais você retém aquele conhecimento.
Então, não quero um clube do livro em que a gente vai entrar e vai ficar um competindo com quantos livros o outro leu. Uma coisa que eu tenho visto com muito dissabor ultimamente. Não, porque eu leio 100 livros no ano, eu leio 20 mil livros no ano, eu leio 50 mil livros no ano. Ok, filho, mas que hora que você transa? Porque não é possível, né? Entendeu? Tipo, adianta. É o que eu dei o exemplo meu anteriormente. Eu tô trabalhando das 6 da manhã à meia-noite. Ok, filha, mas que hora que você, né? Que hora que você brinca aí? Que hora que você se diverte? Não tem? Não merece? Merece. Tem que ter. Então, essa percepção de que a nossa vida é vasta, de que a nossa vida é larga e que a gente pode ter tudo o que a gente quiser, ela tem que ser vivida, ela tem que ser experienciada. Mas ela só é experienciada se a gente se permitir. Então, o livro é para ser degustado, porque a gente não precisa sair dessa velocidade. O mundo está muito veloz, está muito rápido. Então, calma, gente, respira. Respira, sim, respira. Esse livro dos hábitos, ele é muito bom. Então, durante esse mês a gente vai trabalhar ele. E tem umas anotações aqui que eu fiz a mais. Você não consegue tomar as suas decisões imediatas porque você fica preso ao imediatismo. Então, querer emagrecer para ontem, querer gozar dessa preguicinha que te dá só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos, só mais 6 minutinhos, deixa o soneca. Toda vez que você deixa o soneca, você informa para o seu cérebro que você não quer levantar. O Pedro Calabres, que é um neurocientista aí que está em alta, ele tem uma palestra que ele fala assim, eu chegava em casa, acho que ele falava que ele tinha uns 10 quilos a mais. Eu chegava em casa, eu jogava minha mochila no sofá, no chão, e eu deitava no sofá. E aí, como que você, cansado do seu dia inteiro, consegue levantar do sofá, porque o sofá te agarra, né? Ele te encaixa ali, te amolda. Como é que você consegue levantar do sofá depois de ter sentado, depois de um dia exausto? Não levanta. Então, o que ele fazia? Já estava ali com o celular na mão, iFood. Aí ele pedia pizza todos os dias. Porque o que vem gostoso, né, das comidas de fora? Não são comidas caseiras, né? Dificilmente você tem um restaurante, nossa, a comida é top caseira. Não é. Geralmente é bobagem. Então, o que é mais gostoso é o quê? Mais rápido, que vem mais rápido. É pizza. É pizza. Então, o que ele fazia? Pedia pizza. Até que um dia, ele se deu conta. Eu não lembro se ele se deu conta pela fatura do cartão, que chegou astronômica, ou se ele se deu conta pelo peso mesmo, sabe? De estar mais cansado, de estar suando óleo. Eu não sei. Eu só sei que ele se deu conta de que ele precisava mudar, que ele não estava feliz com aquilo. Então, o que ele fez? Aqui no livro, ele chama de gatilho, ele chama de deixa. O que ele fez? Ele tirou a deixa. Qual que era a deixa? A deixa era abrir a porta, o sofá estava perto da porta, abrir a porta, jogar a mochila no chão e deitar no sofá. Então, o que ele fez? Ele tirou a deixa. O que ele fez? Ele não senta mais no sofá. Ele chega, ainda deixa a mochila lá na porta, mas ele já vai imediatamente para a cozinha e imediatamente ele já prepara alguma coisa para ele. Durante o final de semana já pica tudo que tem que deixar picadinho para não ter muito trabalho também prolongado. E aí ele eliminou a deixa. O que fazia a Lisa, que é a nossa personagem do livro, ficar mais sedentária, mais cansada? Era o cigarro. Por quê? Porque toda vez que ela ia fazer uma caminhada, ela não tinha mais fôlego. E aí, se você não tem mais fôlego, você não tem mais vontade. Se você não tem mais vontade, fica assim mesmo, tá bom, quem quiser que me ame. E aí, o que acontece? Ela se mantém mais a mesma. Por quê? Porque ela não entende que o que tá fazendo ela ficar cansada é o cigarro. Não é a longa caminhada, não é o exercício, é o cigarro que está potencializando aquele cansaço. Então, o que ela faz? Ela começou a fazer a caminhada, ela começou a cortar o cigarro, ela cortou o cigarro.
Então, imediatamente, quando ela cortou o cigarro, o que aconteceu? Ela melhorou tudo. Ela começou a ter um respiro. Ela começou a ter uma vida melhor. Então, qual que é a deixa? Essa é a pergunta para você agora. Qual é a deixa que você precisa deixar? Qual é o gatilho que você precisa largar agora, nesse instante, que está fazendo com que você extrapole no trabalho, não esteja feliz com o seu corpo, não esteja feliz com os seus resultados, não esteja feliz com o seu hábito de não leitura, por exemplo? Qual que é a deixa? Qual que é o gatilho? Eu quero que você pense aí. Eu descobri qual era a minha. Eu vou falar a minha. Meu gatilho, a minha deixa é que eu não tinha rotina. Então eu tava pelo dia o que viesse. Sabe? Hoje acordei a fim de ir pro spa. Aí eu ia pro spa e ficava o dia inteiro lá, de boa. Hoje eu tô a fim de brincar com as minhas sobrinhas. Ia lá e brincava o dia inteiro. Hoje eu tô a fim de ler, estudava o dia inteiro. Hoje eu tô a fim de trabalhar. Não, vou dar aqui uma ripada, vou trabalhar. Ia lá e trabalhava o dia inteiro. Aí no dia seguinte, eu comecei um trabalho ontem, mas não tô com tanta vontade de terminar hoje. Nem preciso, né? Porque tá em dia. Então quer saber? Hoje eu vou, sei lá, deixa eu ver, deixa eu pensar. Aí entra no Instagram, fica o dia inteiro no Instagram e não se dá conta disso. Então qual era o meu gatilho? Eu não tinha rotina. O que eu fiz? Eu desenhei minha rotina. Então eu desenhei minha rotina amanhã. Eu percebi, eu chamo de diário do sentir. Eu fiz o rastreamento dos meus hábitos. E aí eu recomendo que vocês façam também. O diário do sentir é você escrever, colocar o telefone para despertar de 1 em 1 hora e você escrever no seu celular. Você escrever onde quer que você esteja, você vai escrever. Estou parada, estou fazendo X, estou fazendo Y. Na nutrição, eles mandam você anotar, comi X, comi Y, deu vontade de comer tal. Porque aí você vai tirando os gatilhos. No caso do diário do sentir, de 1 em 1 hora, pelo menos por 3 dias, você vai ter uma visão global de como está a sua vida, do que você tem feito com o seu tempo. E aí eu percebi que, poxa vida, né? Eu não estava produzindo tanto quanto eu produzo, porque eu sou uma pessoa muito executora. Eu tenho eu sou multipotencial. Quando eu falo que sou multipotencial, a pessoa vê um monte de braço, né? Não, eu não sou multitarefa. Multitarefa é aquele que faz tudo ao mesmo tempo e acha que tá fazendo bem e não tá fazendo nada, porque você não tá fazendo nada. Quando você faz tudo ao mesmo tempo, você não faz nada. Multipotencial é aquela pessoa que sabe que a vida é larga e que gosta de várias coisas e por isso se permite experimentar várias coisas. Por isso eu sou professora, palestrante, mentora, advogada, escritora, entendeu? Porque eu posso ser tudo isso que eu quiser e muito mais se eu quiser, porque eu me organizo para ser o que eu quiser. Então é isso, multipotencial. Se eu tiver organização, eu posso ser o que eu quiser, porque dá certo. E tem muita gente famosa aí que construiu milhões, impérios, porque se organizou e é multipotencial. Leonardo da Vinci, por exemplo, é um modelo dele. Tim Ferriss é outro modelo da atualidade. Roberto Justus também é outro modelo. E assim por diante. A gente tem inúmeras pessoas que são pessoas voltadas, são multipotenciais, não se restringem a serem especialistas em si mesmos, né? Eles querem viver a vida, gozar a vida, o que a vida tem. Então, como eu já sou multipotencial e que eu faço 1 milhão de coisas, né, teoricamente ao mesmo tempo, eu acabava percebendo que assim, não. Então eu já tenho essa natureza de fazer muito. Legal, faz muito, parabéns. Eu já faço muito. Mas se você tiver desenfreada, fazer muito é nada. E como eu estava, fazer muito é nada, porque eu não acabava nada. Muita iniciativa, pouca acabativa.
Por quê? Porque não tem organização, não tem planejamento. Então, o que eu percebi para mim que funcionou foi tirar os gatilhos, foi identificar a minha deixa, foi identificar o meu gatilho. E o meu gatilho era a falta da organização. E durante muitos anos, a organização conflitou, a minha organização, durante muitos anos, conflitou com o meu valor principal, que era a liberdade. Até que um dia eu escrevi um artigo, em 2013, 14, eu escrevi um artigo e reescrevi esse artigo agora, no Jus Brasil, no Migalhas, falando justamente sobre isso. Disciplina é liberdade? Né? Que o Renato Russo falou isso. E eu fiquei com essa música a vida inteira. Disciplina é liberdade? Mas se eu tiver disciplina e rotina, será que eu vou ser livre? Eu não vou ser livre, porque eu sou rotina. Aí, olha só, com 41 anos eu descubro que sim, é liberdade. Porque se eu tiver rotina, se a Regiane me chamar agora para tomar um chopp, eu posso ir. Por quê? Porque eu estou com as coisas em dia. Entendeu? O que vier é lucro. Você entende? Quando você tem disciplina e rotina, o imprevisível pode acontecer que você se organiza. Você tem a máquina girando. É diferente de uma pessoa que faz, ai, nossa, eu faço muito, ai, eu tô muito ocupada, tô fazendo. Se liga pra uma amiga, a amiga não consegue bater um papo com você de meia hora, gente. Não é saudável, isso não é sadio. O Luiz tá falando aqui, O Poder da Ação e o Milagre da Manhã, você já leu? Sim, já li. No Poder da Ação, ele tem muitos exercícios ali que são muito parecidos com o Tony Robbins, do Poder Sem Limites, tá? Então, se você não leu ainda o Poder Sem Limites, você vai ler lá, você vai encontrar muitos exercícios ali do Tony Robbins, bem legal. E o Milagre da Manhã, eu li sim, outro livro, eu tinha muito preconceito com esse Milagre da Manhã, porque as pessoas falavam do 5 AM Club. E você vê como a gente cria os preconceitos à toa. Como as pessoas ficaram muito na modinha, esse 5 AM Club aí de acordar às 5 horas da manhã, eu ficava com ódio mortal. E aí não queria ler, né? Não vou ler, não vou ler. Eu sou superior, eu não vou acordar às 5 horas da manhã porque tá me mandando. Bobagem, entendeu? Se é bom, se funciona, por que não, né? Então, assim, tem que se experimentar, tem que se permitir. E realmente, o conteúdo que ele traz ali é bem oportuno, assim, é bem interessante, porque ele mostra pra gente como a gente pode, tendo rotinas, né? Entra justamente ao encontro disso. Tendo rotinas, como a gente pode se desenvolver, como a gente pode crescer mais. Que ajuda a buscar o equilíbrio, a saber lidar com a rotina do dia a dia. Eu gosto, entendo que junto com o Poder do Hábito são livros que ajudam a buscar o equilíbrio. Exatamente. Você pode ler também, Luiz, o Hábitos Atômicos. Eu preferi trazer esse primeiro porque esse foi escrito primeiro, tá? Do que o Hábitos Atômicos, e muito do que está no Hábitos Atômicos o Hábitos Atômicos é como se fosse uma releitura deste daqui, né? Assim como a gente vai colocar aqui o Poder da Ação, uma releitura do Poder Sem Limites, a gente pode também considerar que o Hábitos Atômicos é uma releitura desse daqui, porque traz muito do viés daqui. É uma leitura mais fácil de ler e é mais fluida, né? O Hábitos Atômicos é uma leitura mais fluida. E o que é legal também no Hábitos Atômicos é que ele deixa muito forte o que ele pincela aqui no Poder do Hábito. No Hábitos Atômicos ele bate muito na tecla da questão da identidade. Esse eu do futuro que eu falei, se você traçou que a sua identidade é ser o Luiz grande, que é um excelente advogado, que tem uma carteira de 200 mil reais por mês e assim por diante, se você desenhou isso, você se comporta a partir de agora com os pequenos hábitos, já se comporta. Aí eu falei de pequenos hábitos entre os mini hábitos. Lembra que eu falei do Pedro Calabres? Ele eliminou a deixa dele, que era não deixar a mochila, mas sim sentar, se afogar ali no sofá. Então ele não senta mais no sofá, ele vai direto, tá? Ele levanta e vai, ele não senta, ele
Ele vai direto para a cozinha, lava a mão e faz a comida. Saudável e tudo mais. Ou seja, ele eliminou a deixa. Se ele não fizesse esse movimento de eliminar o gatilho, né, e ir para lá, aí quando ele chega na cozinha, ele não se cobra. Ele não se cobra ser o MasterChef, que é um erro que a gente comete. É uma grosseria com a gente mesmo, é uma imaturidade. Lembra, eu tenho 30 quilos a mais, engordei em 10 anos. Aí agora eu decidi que eu tenho que emagrecer, com uma vergonha na cara, vou emagrecer. Aí eu vou lá em um mês, eu quero emagrecer. Os médicos endocrinologistas, nutricionista, não, preciso emagrecer, eu vou emagrecer, então eu quero remédio, aí me dá remédio. Aí me dá uma receita aí de um regime que é 100 calorias por dia, jejum intermitente, e um monte de coisa. Aí começa a colocar um monte de coisa pra mim grande, monstruosa. Imagina que o Calabres, hoje ele falou, não, eu vou tomar vergonha na cara, eu não vou mais ficar pedindo pizza todo dia. E aí ele chega em casa e quer ser o MasterChef. Você acha que na primeira semana ele vai ser? Nunca cozinhou na vida, nunca fez nenhum ovo cozido. Não vai. Aí sabe o que acontece depois do segundo dia que ele queimar o ovo? Que ele colocar lá, for fritar o ovo e queimar? Sabe o que vai acontecer? Ele nunca mais, ele vai entender que aquilo não é para ele. Aí o cérebro busca congruência e o cérebro é muito safo, né? Porque como ele é um músculo, né? A gente tá usando o cérebro como um músculo, tá? Como o cérebro é um músculo, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, meu, você trabalhou o dia inteiro, você estudou o dia inteiro, você não precisa disso. Sabe? Você tá na sua casa para você relaxar, você trabalha para você ter dinheiro para pagar o iFood. Essas conversas internas que a gente tem, o nosso cérebro faz isso. Ele tem umas DR com a gente que é assim, uau, né? Pra gente que é advogado, a gente fala assim, caramba, eu quero essa advogada aí pra mim, né? Porque a gente, assim, tem uns argumentos, uma persuasão que a gente fala, caramba, e é tudo nosso, né? Tudo a gente. Então, não se cobra ser o MasterChef, porque assim você tá auto-sabotando a sua própria ideia inicial. Então não se cobra. A minha identidade é ser a advogada top da galáxia. Ok. O que eu posso ter hoje? Só vai usar Armani, só vai usar Calvin Klein, né? O que eu posso ter hoje? Ah, hoje eu posso ter Besni. Hoje eu posso ter CIA. Ok. Então eu vou lá e vou comprar a melhor roupa da Besni, a melhor roupa da CIA. Porque se eu ficar juntando dinheiro para chegar na Dolce Gabbana, na Calvin Klein, na Armani, eu não vou conseguir esse dinheiro. E aí meu cérebro, que é um as de persuasão, vai virar para mim e falar assim, você é louca pagar um terno 20 mil reais, você tá maluca, você não vai fazer isso não, filha, se liga, entendeu? Por quê? Porque vai doer tanto juntar 20 mil reais. Agora, se eu estou já bem vestida, internalizando que eu mereço mais, de que eu posso mais, eu começo a mandar comandos para o meu cérebro, para eu trabalhar mais, para eu conseguir estrategicamente conseguir aquilo que fazer aquilo que eu preciso. Então, recapitulando, só para a gente não estender muito nesse primeiro dia. Se alguém quiser falar, me fala, tá bom? Recapitulando, você tem um hábito, esse hábito é importante, é legal, é valioso e ele te trouxe até aqui. Você não está contente com ele porque ele não faz mais parte do seu eu do futuro, da sua nova identidade. Você pode trocar de roupa o tempo que você quiser, tá? Quando você quiser, você pode se perfazer, você pode se refazer quantas vezes você quiser. E os outros que vão falar, que falem. Que falem. Ok, decidi hoje
que eu quero ler mais. Eu tô no Clube do Livro e eu quero ler mais. Eu amei a exposição da Fernanda e na próxima eu quero entrar com ela pra gente trocar ideia. Porque a proposta do Clube do Livro é a gente trocar ideia. Legal. Então, eu vou comprar o livro. O livro tem... Primeiro livro. Ele tem... Ops, tô tirando as notas. Ele tem 298 páginas. 298 páginas. Eu nunca li, não tenho o hábito de ler, mas eu vou ler isso aqui, ó. Próxima quinta-feira eu vou entrar com a Fernanda e vou destruir. Porque eu vou fazer. Porque eu posso. Eu sou o melhor, eu sou a maioral, eu vou fazer. Vou fazer, tá decidido. Quando eu decido, eu faço. Essa é a maior estupidez. Não, a segunda maior estupidez. A primeira maior estupidez é a pessoa falar: eu nasci assim, eu nunca vou mudar, quem quiser que me aceite. Essa é a maior estupidez da face da terra do ser humano. É a maior, né? E a gente pode ficar horas discorrendo porque essa é a maior estupidez. A segunda maior estupidez é a pessoa falar: não, tô decidida, tô decidida. Aí joga os maços de cigarro fora, aí vai lá e joga todo o guarda-roupa fora porque vai emagrecer, aí vai lá e quer virar o Masterchef, aí compra pilha de receitas, porque viu um livro lá, R$500 o livro de receita lindo, que você folheia assim, tem fotos e tem não sei o que, aí vai no supermercado, mais boutique supermercado que tiver, e compra só coisas de grife, e vai fazer a receita, e nossa, agora eu vou fazer Gente... Se respeita um pouco, tá? Se respeita um pouco, se respeita, caramba. Você não chegou aqui ontem, né? Só para. Isso é um frenesi. Eu queria trazer um oásis pra gente, sabe? Eu queria que esse lugar aqui, que nós estamos agora, fosse uma confraria, assim. Um local onde a gente estivesse realmente numa sintonia de silenciar um pouco, de abaixar a vibração um pouco para a gente poder conversar, poder refletir, poder ouvir os nossos murmurinhos para entender o que a gente está pensando sobre aquele ponto específico do livro. É esse o ideal que eu trago, é essa a proposta que eu trago nesse Clube do Livro, para a gente poder realmente trazer essas ideias mais práticas, né? Obrigada, Luiz. O Luiz está falando que anotou todas as dicas e agradece pelas indicações. Ótimo. Então, assim, o livro, então, Hábitos Atômicos e Mini Hábitos, eles são excelentes também, porque, assim, legal, você gostou, né, da nossa conversa, eu não vou chamar de aula, tá? Você gostou da nossa conversa, você vai ler o livro, legal. Mas como você nunca leu, lê 2 páginas, se compromete com 2 por dia. O Mini Hábitos, ele fala isso. Leia 2 por dia. O seu compromisso é só 2. São só 2 páginas por dia. Sabe por quê? Porque quando você para ler as 2 páginas por dia, você se encanta com aquilo. E aí você consegue ler a 3ª página. No outro dia, você consegue ir para até a 5ª página, até a 10ª. Quando você vai ler, você já está devorando um livro em um dia, 2 dias, uma semana. Mas isso é paulatinamente, sabe? Não, a gente tem que parar com esse frenesi das coisas para ontem. As coisas para ontem. É isso que ferra todo o processo. É isso que atrasa a nossa vida. Entende? Então é isso. O por hoje foi esse. Quais seus insights? O que você achou, Luiz? Como que a gente pode fazer? Tem alguma sugestão? Então, ó, como você não estava no início, esse mês a gente vai falar sobre o poder do hábito. Desse mês de fevereiro, toda quinta-feira às 20 horas, eu vou trazer um livro pra gente. Todo mês, né? Toda quinta-feira às 20 horas, a gente vai falar sobre aquele livro. A proposta, como é um clube do livro, é que vocês entrem pra gente poder trocar ideia, tá? Então, na semana que vem, se você quiser entrar para conversar, se você já tiver lido, ou algum insight que você tenha sobre a temática, né? Esse mês a temática são os hábitos. Então, se você tiver algum insight, alguma ideia que você queira trocar, a gente vai trocando. Quanto mais pessoas participarem, quiserem participar, mais pessoas a gente vai dando voz.
Por quê? Porque eu quero fazer desse espaço um momento em que a gente, sabe, é como se fosse um oásis mesmo. É como assim, nossa, meu dia foi tão atribulado, mas agora eu vou lá me reunir com o pessoal que é da paz, que conversa, que lê, que bate papo, que tem umas conversas que edificam, sabe? Que a gente possa progredir aos poucos e um dia de cada vez a gente vai progredindo também e melhorando e cada vez fazendo mais, né? Tudo bem, Aleteia? Bom, eu vou deixar salva a live para vocês poderem rever, tá? Porque tem bastante conceitos desde o início também para a gente poder trabalhar. Agradeço muito a participação de todos e, como eu sempre falo, reverbera comigo. Obrigada! E até semana que vem. Beijo, gente. Tchau.